Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. Há alguns meses atrás, nós tivemos a oportunidade de falar em algumas casas espíritas de Cambé, Londrina e região sobre o tema o poder do Evangelho. E nós dissemos nessa palestra que o Evangelho de Jesus tem poder pelas palavras em si e tem poder pelos ensinamentos. Dissemos também que apenas por entrar em contato com o Evangelho de Jesus, lendo ou ouvindo, o Evangelho de Jesus nos modifica, sempre para melhor, independente da nossa vontade e independente da nossa compreensão. Apenas por entrar em contato com o Evangelho de Jesus, é como se ele penetrasse dentro de nós e conseguisse nos melhorar, independente da nossa vontade e independente da nossa compreensão. Mas nós não dissemos de onde nós tiramos esse ensinamento e quem trouxe este ensinamento para a humanidade. Esta é uma das informações que nós vamos trazer no dia de hoje. Nessa mesma palestra, nós também tivemos a oportunidade de sugerir que nós deveríamos estudar não apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, mas deveríamos estudar também os 4 Evangelhos que estão no Novo Testamento. Embora nós saibamos que o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, só que explicado pelos benfeitores espirituais que trabalham em nome de Jesus e sob o comando de Jesus, e que por isso mesmo esta é uma obra de Jesus, como diz Allan Kardec no capítulo 1, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo assim, o Evangelho segundo o Espiritismo não traz todas as passagens e todos os ensinamentos que estão nos 4 Evangelhos. E isso não diminui em nada a grandeza e a importância e o valor do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, como nós dissemos, é também uma obra do próprio Cristo. É mais um presente de Jesus para a nossa humanidade, assim como toda a codificação. E na verdade, essa sugestão de estudar os 4 Evangelhos também não é nossa. É Emmanuel que nos inspira, que nos sugere a estudar o Novo Testamento. E Emmanuel materializa a importância de estudar o Novo Testamento quando ele traz para nós a coleção Fonte Viva, através da psicografia de Chico Xavier. Em 5 livros, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz e Fonte Viva, nesses 5 livros, Emmanuel cita e faz várias reflexões sobre diversas passagens constantes nos 4 Evangelhos e também nas epístolas, nas cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas. E justamente este ensinamento que nós citamos no início, o ensinamento de que apenas por entrar em contato com o Evangelho, lendo ou ouvindo, é como se o Evangelho penetrasse dentro de nós e nos modificasse sempre para melhor, independente da nossa vontade e independente da nossa compreensão. É justamente um dos ensinamentos que não estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que estão lá, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, os versículos de 26 a 29. É, portanto, mais um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos ensina esta passagem na parábola que nós conhecemos como a parábola da semente. Mais especificamente nos versículos 26 e 27, quando Jesus diz assim:
o reino de Deus, é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. As sementes são as palavras de Jesus, e as palavras de Jesus é a verdade de Deus, é a verdade da vida. A semente são as palavras do Evangelho. A terra, o solo, é a nossa consciência, é a nossa alma, é o nosso espírito. E desde que Jesus plantou a semente do Evangelho em nós, essa verdade brotou e continua crescendo dentro de nós, sem que nós saibamos como, independente da nossa vontade e independente da nossa compreensão. Nós não precisamos compreender como isso acontece, porque essa técnica faz parte da didática superior que Jesus trouxe das dimensões elevadas de onde ele veio. Na verdade, nós não precisamos, a princípio, nem compreender os próprios ensinamentos de Jesus. E mesmo assim, o Evangelho consegue nos ajudar. É claro que, quando nós atingimos uma condição espiritual, em que nós passamos a compreender os ensinamentos de Jesus, a nossa evolução é mais rápida. Mas mesmo antes disso, o Evangelho já nos ajuda. Afinal de contas, nós estamos há 2000 anos tentando compreender os ensinamentos de Jesus. E quem é que hoje pode dizer, sem medo de errar, que já compreendeu todos os ensinamentos do Mestre? A verdade é que nós somos hoje muito melhores do que há 2000 anos atrás, justamente porque há 2000 anos atrás Jesus trouxe o Evangelho para a humanidade. O próprio Allan Kardec diz que vários ensinamentos de Jesus só se tornaram compreensíveis para nós por conta da chave que o Espiritismo trouxe. Que chave? A chave da reencarnação, da pluralidade das existências, da imortalidade da alma. Mas isso só aconteceu em 1857, quase 2000 anos depois. Mas muito antes do Espiritismo, o Evangelho já nos ajudava. E é por isso que Jesus diz que o reino de Deus é assim como se uma semente, a semente da verdade, tenha sido plantada dentro de nós. E essa verdade brotou e continua crescendo, sem que nós saibamos como, independente da nossa vontade e independente da nossa compreensão. Uma das passagens mais conhecidas do Evangelho é a passagem em que Jesus nos ensina a orar. É a passagem que Jesus nos ensina o Pai Nosso. Nessa mesma palestra, nós dissemos que o Pai Nosso é a oração mais poderosa que existe no nosso mundo. Não existe nesse mundo nenhuma outra oração que tenha tanto poder quanto o Pai Nosso. Mas na verdade, não fomos nós que dissemos isso. Nós apenas repetimos aquilo que os espíritos superiores ensinaram para Allan Kardec. E Allan Kardec publicou esse ensinamento na Revista Espírita, na edição de agosto de 1864. Mas também colocou esse ensinamento dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 2. O capítulo 28 é o capítulo em que Allan Kardec coloca uma coletânea de preces, várias preces. E no item 2, ele explica o porquê os espíritos superiores pediram para que ele colocasse a oração do Pai Nosso à frente de todas as outras preces. E nessa explicação, apenas no primeiro parágrafo, nós já podemos compreender o porquê nós podemos afirmar, acreditar
que o Pai Nosso é a oração mais poderosa que existe nesse mundo. Então nós vamos citar apenas a metade do primeiro parágrafo, que consta no item 2, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec explica o pedido dos benfeitores espirituais. Então, capítulo 28, preces gerais, oração dominical, é como Allan Kardec se refere ao Pai Nosso. Item 2, prefácio, ele diz assim: os Espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo. De todas as preces, é a que colocam em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus, seja porque ela pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhes fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Então, na metade do primeiro parágrafo, se nós analisarmos, buscando os detalhes de cada afirmação e de cada palavra, nós vamos compreender o poder do Pai Nosso. Allan Kardec começa dizendo que foram os espíritos superiores que os guiaram na obra da codificação, que pediram para ele colocar o Pai Nosso à frente de todas as outras preces, porque dentre todas as preces é a que eles, espíritos superiores, consideram a mais importante, a que está em primeiro plano, não somente como uma prece, mas como um símbolo, seja porque ela foi feita pelo próprio Jesus, seja porque ela pode substituir a todas as outras preces, segundo o sentimento que nós ligarmos a ela. Em seguida eles dizem: é o mais perfeito modelo. Vamos observar a palavra perfeito. É o mais perfeito modelo de concisão. É o mais perfeito modelo de síntese. É o mais perfeito resumo de todas as coisas que nós precisamos dizer a Deus numa oração. Verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Embora extremamente simples, é a mais sublime de todas as preces. Uma verdadeira obra-prima, justamente porque foi feita pelo maior de todos os seres que nós já conhecemos, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que Emmanuel diz que cada palavra do Pai Nosso é como se fosse um raio de luz. Nesses momentos difíceis que nós estamos passando em nosso planeta, aquilo que as autoridades chamam de pandemia, nós espíritas chamamos de provação coletiva. E embora algumas pessoas possam estar imunes ao vírus durante todo esse período, nenhum de nós, ninguém, está imune ao teste espiritual que Deus está proporcionando à nossa humanidade. E justamente nesses momentos que nós deveríamos buscar cada vez mais nos aproximar do Evangelho de Jesus, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos revitalizar. E deveríamos, todos os dias, se possível, repetir as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. É neste momento que Allan Kardec diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós deveríamos colocar os nossos agradecimentos, ou os nossos pedidos, ou os nossos louvores a Deus. Sendo assim, Pai, nós lhe suplicamos que derrame a sua misericórdia, que derrame a sua piedade sobre a nossa humanidade, que na tua infinita bondade envolva a todos aqueles que sofrem, que choram, que sentem dores, todos aqueles que estão tristes, desanimados, deprimidos, todos aqueles que estão em desespero, revoltados, que enfrentam algum tipo de perturbação. Permita, Senhor, que os bons espíritos possam vir em nosso auxílio, para que nesses momentos de provas nós possamos encontrar a força e a coragem necessária, o entendimento e a sabedoria, para que saibamos aproveitar a sagrada oportunidade de estarmos aqui nessa vida. Permita, Senhor, que os benfeitores possam nos ajudar a fazer crescer dentro de nós a fé e a esperança, que eles possam nos inspirar, para que nós saibamos o que fazer e como fazer. Nós lhes suplicamos, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos.